Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o IVScast, e é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco para poder ouvir histórias, compartilhar ideias, principalmente a respeito do nosso estado de Rondônia. E mais uma vez, nós estamos trazendo aqui um convidado bastante especial e que tem muita história nesse nosso estado e também tem um trabalho excelente desenvolvido na educação do estado de Rondônia. Eu estou falando do professor Célio Leandro, que hoje ocupa o cargo de diretor de uma das melhores escolas estaduais aqui do estado de Rondônia, a Escola Major Guapindaia, e veio conversar conosco a respeito desse tema tão importante que é a educação. Professor Célio, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá a todos. Então, primeiro agradecer pelo convite, estou muito honrado. Tantas pessoas ilustres, eu tenho acompanhado seu programa, parabéns, é muito educativo, ilustrativo, sobretudo falando, né, sobre o nosso estado. E estou até nervoso de estar aqui hoje, um podcast tão importante que é para a nossa sociedade. Mas, mais uma vez, agradecer pelo convite. Estamos aí. Beleza, não, aqui é um bate-papo bem tranquilo. Nós vamos interagir e, assim, estou sabendo mais algumas coisas sobre o seu trabalho que eu ainda não conhecia. Eu já fui presenteado aqui no início do programa com um livro, né? O professor Célio tem um livro aqui. O livro que ele me trouxe hoje é Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, a Ferrovia da Morte dos Trilhos de Ouro. Tá aqui esta obra e, pelo que eu fiquei sabendo, não é a única obra do professor Célio, tem outras obras publicadas já. E vamos conversar sobre isso. Eu quero que o professor Célio diga a respeito da sua trajetória de vida, se é rondoniense, nasceu aqui ou veio de outro estado para cá, qual que é a sua formação. Vamos interagindo nesses assuntos. Perfeito. Então, eu nasci no interior do Pará, no coração da Transamazônica, literalmente numa aldeia indígena. No município chamado Uruará. Meu pai e minha mãe são colonizadores da região. E aí, por volta dos meus 13 anos, meu pai faleceu, eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui morar com o irmão mais velho. E não deu certo, te amo, Zé. Não deu certo morar com o irmão mais velho, rapaz. E aí eu saí do mundo. Aí vim parar aqui em Rondônia. Saiu com quantos anos? 13 anos de idade. Muito jovem. 13 anos de idade. Eu tinha um irmão que morava aqui em Porto Velho já. E aqui eu cheguei, 89, final 89. do período do garimpo. Porto Velho era um mundo, né? Foi um ano muito bom, 89. Foi o ano que eu nasci, então o mundo foi presenteado. Olha aí. Mas vamos lá, você saiu com 13 anos 13 de idade. anos de idade. Então, essa é uma coisa interessante. Eu estava em Nova Mamoré, nesse último final de semana, e estava conversando com um agricultor lá, e ele disse assim, olha, eu não sei o que é adolescência ou juventude, porque eu saí da infância diretamente para a vida adulta. Eu imagino que tenha sido algo parecido, né? Com 13 anos já saí de casa. Era um assim. período bem complicado isso. Aí eu cheguei aqui, literalmente fui adotado por uma família, na qual, nossa, minha família de coração, onde tinha um açougue, eles tinham um açougue na Dom Pedro ali, perto do supermercado Balau, tradicional aqui antigamente. E literalmente eu fui morar e trabalhar nesse açougue. Aqui eu trabalhei no açougue, vendia frango nas feiras, nos fins de semana. E, enfim, comecei a estudar. Eu lembro ainda hoje, a diretora Graça da Escola Araújo Lima. A Escola Araújo Lima, ali na Nova Porto Velho. Isso, ali na 7 de setembro. Já estudei lá, sabia? Olha só, rapaz. No ano de 2003, estudei ali um bimestre, estava cursando a 8ª série. Olha, comecei lá na 5ª série, aos 13 para 14 anos. E a dona Graça, menino, vai ser alguma coisa na vida, vai estudar. Quer mudar a tua vida? Estuda. Aquilo me tocou assim, e eu então comecei a me apaixonar. As coisas que eu trago na vida são paixões, né, por tudo. E eu então empreendi nessa forma de que o estudo muda a vida. E eu sou uma prova disso, né? Sim. E aí eu estudei no Carmela Dutra e fui para a Unir fazer história. Me apaixonei por história. Depois fiz um mestrado em história. O governo de Rondônia fez um concurso de bolsas para estudar na PUC do Rio Grande do Sul. Me concorri a uma dessas bolsas e passei, né? E fiz mestrado em história na PUC do Rio Grande do Sul.
doutorado, passei no doutorado na Federal do Paraná, também em Uhum. História, E e já concluiu o doutorado? já apaixonado pela nossa história. Uhum. Escrevi algumas obras, uns 7 livros já, Nossa. basicamente sobre personagens, sobre a nossa história. Uhum. E o meu primeiro livro foi um trabalho da faculdade, inclusive, que Uhum. eu estava até refletindo sobre esses dias sobre a religiosidade do ribeirinho. Sim. Ah, recebi até um texto de um colega elogiando a questão do ritual de Judas. Sabe esse ritual de Judas? Que hoje já não existe mais. No sábado de Aleluia, Uhum. faz o Judas, o boneco de Judas, e aí vai malhar o Judas. Tem esses. Antigamente se Antigamente via tinha, se via bastante, né? bastante. Hoje nas cidades nem tanto. E aí eu fiz uma pesquisa sobre a questão religiosa dos ribeirinhos no Rio Purus e algumas comunidades aqui abaixo também. E o interessante é que eles fazem o Judas, aquele personagem, a sua imagem e semelhança. Uhum. Na cidade, o Judas é um político, é alguém não grato, né? Que vai malhar aquela pessoa. Ah, ele é Exatamente. culpado da rua tá suja e tal, então vamos malhar aquele político. Lá no Ribeirinho, ele faz a imagem dele. Uhum. É uma forma de redenção, de pedir desculpa e tal. Então mostra bem uma religião bem romântica, né? Do povo ribeirinho estar culpado por estar ali. Aí a gente fez uma pesquisa sobre isso, publicamos um livro. Tem outro sobre Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, que é um personagem impressionante aqui Fantástico, né? A de trajetória dele Rondônia. aqui. Aí tem um livro publicado sobre ele e outros trabalhos também. Que ótimo. Nós estamos conversando então com uma pessoa altamente qualificada aqui hoje, Ah, doutor em história, que tem muita história para contar também sobre o nosso estado. E quando foi o seu ingresso no serviço público como professor? então, eu comecei, olha, em 97. Uhum. Em 97, certo, você não era nem Não, eu sou de 89. 89, olha, 80, Então, em 97, eu fiz o magistério, era ensino fundamental, Uhum. e aí o governo fez um concurso, o último concurso para o ensino fundamental, e aí estudei e passei nesse concurso. Comecei a dar aula para a terceira série, alfabetização no Carmela Dutra, Aham. escola na qual eu havia estudado. E aí comecei dando aula lá, e depois que fiz faculdade, fui dar aula de ensino superior e tudo mais, né? Hoje a gente trabalha em alguns cursinhos e faculdade também. Quando tem tempo, a gente pega algumas aulas também. Entendi. Mas tem o trabalho, mantém o seu trabalho na escola pública, desenvolvendo ali hoje o cargo de diretor do Major Guapindaia, é isso, né? Sim, o Major entrou na minha vida em 2017. Uma orientadora lá chamada Madeleine. Eu vou mandar esse podcast para ela, que eu agradeço Isso. demais a Madeleine. Hoje ela é funcionária lá da Seduc. Ela era coordenadora do terceirão. Eu dava aula na escola, mas eu dava aula em alguns cursinhos e ela me acompanhava, Uhum. né, minhas aulas. E ela mandou uma mensagem para mim: professor, eu quero o senhor aqui no Major, para o senhor dar aula aqui no Major. Uhum. Para a gente organizar o terceirão, estruturar o terceirão, a gente precisa dar uma guinada aqui. Aí eu foi eu e mais uns 3 colegas da aula Uhum. lá, né, no Major. E aí, em 2017, começamos lá como professor, dando aula para o terceiro ano, já nessa visão de organizar preparação para o Enem. Sim. E aí, 2017, 2018. Aí, 2019, Uhum. quando o coronel Marcos Rocha entra, isso, aí eu sou convidado a assumir a direção da escola. Uhum. Nossa, o professor, eu nunca tinha ideia do que era a direção de escola ali. E aí o professor Suame, né, que era o Uhum. secretário, vai lá, assume. Eu, tá bom. Eu topei o desafio. E aí a partir daí começamos um trabalho de agregar, sobretudo, Uhum. conseguimos formar uma boa equipe. Sim. Hoje o Major Guapidá é uma referência, porque eu sempre falo, é a melhor equipe que eu tenho no Uhum. estado, tem que enaltecer minha Tem equipe, que né? enaltecer, isso é Então nós importante. temos uma equipe de excelência que se dão muito. E tem o reconhecimento da população também, né? Sempre que ouve falar na Escola Major Guapindaia, as pessoas têm uma referência muito boa, inclusive com a disputa acirrada de vagas ali, as pessoas que querem estudar, né? Há casos de pessoas que tiram os filhos de escola particular Sim, para poder estudar no Major Guapindaia. Isso mostra que a educação pública ela tem solução, né? Se levada a sério ali, com bastante responsabilidade, ela pode ter um resultado ótimo também e excelente. perfeito. Isso é uma realidade do Major que a gente enfrenta todo final de ano, início de ano. Agora, janeiro, fevereiro, 10, 15 pais todo dia lá. Infelizmente, a gente não tem como Uhum.
né, colocar todo mundo, mas eu vejo uma crescente muito boa na educação em Rondônia. A gente percebe uma melhoria, até mesmo porque eu faço parte dessa equipe, e não só o Major, eu tenho muito orgulho em fazer parte e perceber no interior algumas escolas, ter contato com outros diretores. Vez ou outra eu vou dar palestra lá em Machadinho, nosso coordenador lá de Machadinho do Oeste sempre me leva para lá, de Paraná, a Alvorada, e a gente percebe o interesse, o envolvimento da comunidade, dos diretores, dos professores, e Rondônia vem mostrando isso numericamente. Nós somos o melhor da região norte, nossos índices em Enem, a IDEB tem crescido demais, sabe? Isso é muito bom. Hoje nós temos o Major, né? O ideal é que todas as escolas, né, ou que várias escolas possam estar os pais atrás para colocar seus filhos. Mas eu fico muito feliz em perceber que a gente está numa crescente muito boa. A educação de Rondônia está numa crescente muito boa. É bastante investimento na mão de obra, né, dos professores ali, qualificação profissional. A gente vê que realmente nos últimos anos a educação tem sido vista com outros olhos aqui em Rondônia. E o que você falou é uma realidade. Não só na capital, mas nos municípios do interior do estado, nós temos pessoas muito comprometidas com a educação, ocupando as posições aí, os locais de liderança, de diretoria, que tem auxiliado nessa formação e transformação educacional aqui em Rondônia. Mas quando a gente fala em educação, a gente enxerga um universo muito amplo, com desafios enormes para todos os lados, né? Muitas vezes alguns pais acham que é a escola que vai educar as crianças, que a criança sai de casa de qualquer forma e chega ali e espera tudo do professor, tudo do corpo docente, mas não é essa a realidade, né? E muitas outras vezes a escola ela é vista por alunos como sendo a porta de entrada para a criança sair do seu meio social e conseguir alcançar uma posição social melhor, a educação. Foi o que o senhor falou, né? Na sua época foi recomendado investir na educação. Isso. Quer mudar a sua vida? Estude. É exatamente. Todo início de ano e nas reuniões dos pais, eu falo sempre, pai, assuma o seu filho. Assuma. Hoje nós temos os meios, as tecnologias, né, que se perde muito essa questão de educar, de controlar. O seu filho saiu de casa com 2 lápis, voltou com 3. Mas o que houve? Tá vendendo lápis na escola? O que está acontecendo? Olha a mochila, tem pai que fala, não, é constrangimento. Como é que a gente chega nesse ponto, né? O pai pegue todo dia, olha para a mochila. Não falo só do Major, onde você estiver, o aluno sai de casa para ir para a escola. Eu falo, pai, escola, olha que nome bonito, né? Sim. Ele sai de casa, você leva o seu filho para a escola. Então tu tá deixando teu filho numa escola, o moleque tá de sandália, de short, uma calça rasgada. Meu filho, você vai para uma escola. Eu vou começar a tratar o aluno. Meu filho, você tem que estar bonito, já cheirou, como é que tá? Não é nem questão de ter condições sociais. É um mimo, um trato, um banho, sabe? Às vezes eu sou bem rígido em relação a algumas posturas. Para você ter uma postura, você não precisa ser dinheiro, ter rico. É simplesmente uma postura. Meu filho, você está indo para a escola, né? Você está indo para uma escola, não é qualquer lugar, não é uma praça, não é um shopping. Então você tem que ter certos posicionamentos em relação a isso. O ambiente escolar tem que ser favorável à aprendizagem. Exatamente. Na medida que você coloca um aluno lá de qualquer forma, como é que esse aluno vai se portar? Então você tem que acompanhar. Isso é matemática pura, Ives. A família, o pai que acompanha o estudante, ele é considerado melhorado, os índices, a aprovação, totalmente diferente daquele pai, daquela família que não acompanha. É impressionante. E a gente vê o quanto que o ambiente influencia na vida das pessoas, né? E se você está num ambiente bom, a tendência é aquele ambiente melhorar cada vez mais. E o contrário também acontece, né? Se você está num ambiente ruim, a tendência é esse ambiente continuar piorando. Isso é uma coisa complicada, porque para a pessoa romper um ambiente ruim, exige muito mais esforço do que você pegar um ambiente bom e melhorar. Aliás, tem até uma passagem bíblica bastante forte, interessante isso, porque fala assim, aquele
que já tem, aquele que muito tem, ainda lhe será acrescentado. E aquele que pouco tem, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Para você ver a importância dos ambientes, de estarmos em ambientes adequados que nos proporcione o crescimento, o respeito, a honra. Sem dúvida. Eu converso sempre com os meus estudantes, fazendo um estudo e um comparativo com os meninos do Nordeste, por exemplo. Uhum. Os meninos do Nordeste, você pega os índices, né, de Enem, de redação, eles estão sempre no topo, as melhores notas, as redações nota 1000. E aí a gente fala assim, o que acontece com os meus alunos e esse menino do Nordeste? Os Nordeste têm as melhores escolas? Não. Se você entrar numa escola hoje, eu não falo só de major, não. Você tem quadro, lousa digital, uma TV de 88 polegadas em cada sala, você tem ar-condicionado, você tem N tablet para os alunos, internet. Então eles estão bastante à frente ainda da nossa realidade. Nós aqui estamos em evolução. Os melhores professores estão lá? Também não, a nossa equipe. Qual é o diferencial do nosso aluno, do aluno do Nordeste? Aí eu falo assim, o objetivo. O foco. O menino do Nordeste, ele sabe que é uma faculdade vai mudar a vida dele. Ele coloca aquilo no dente dele. Eu tenho que passar, eu tenho que estudar, isso, eu vou para uma faculdade. Os nossos ainda não têm essa concepção, infelizmente. A gente tem trabalhado muito isso com nossos colegas diretores em sala de aula. Menino, é o que vai mudar a tua vida. O que vai estar fazendo em janeiro, fevereiro do ano que vem? Você vai estar fazendo o quê? Parou, estudar? Então você tem que ter um foco. Você tem que ter uma meta ali. O jovem hoje vive muito cercado de muita coisa, né? E aí fica meio que perdido nisso. Aí o menino tem que estar centrado. Os meninos do Nordeste, eles já têm essa convicção que é o que vai mudar a vida dele. Ou é aquilo ou não é, né? Então o nosso já ainda está meio perdido nesse sentido. Eu achei interessante você citar aqui a questão do Nordeste, porque nós vivemos em um país de dimensões continentais, né? O Brasil é gigantesco. E são realidades totalmente, assim, muitas vezes diversas, mesmo sendo num mesmo país. E nós temos, por exemplo, as diretrizes da educação, elas são diretrizes nacionais, decididas ali em Brasília e aplicadas, vamos dizer assim, de maneira igual para todo o país, com realidades diferentes, né? A realidade dos alunos lá do Sul não são as mesmas realidades desses alunos ribeirinhos que estudam aí nas comunidades, por exemplo, ou aqui em Porto Velho. E esse é um desafio grande nosso aqui também, né? Em colocar a realidade do norte, do rondoniense, dentro dessas diretrizes básicas da educação. E se a educação ela fosse regionalizada, o Estado tivesse mais condições, mais autonomia de definir a respeito dessas diretrizes da educação? Você pensa que isso poderia melhorar? Bem colocado. Realmente a gente vive um currículo nacional unificado, né? E o mais curioso nisso, por exemplo, que a gente pega material didático produzido no Sudeste, que vem, eu fico até observando, a alfabetização, aí trazem produtos, kiwi, onda, coisas que o nosso jovem aqui não conhece, não é do cotidiano deles. Traz o exemplo do agricultor plantando caqui, kiwi. Exatamente. A gente fica meio que... Mas nós temos, o nosso currículo é adaptável. Existem algumas diretrizes, disciplinas, vamos falar, que você pode estar adaptando algumas questões relacionadas ao regionalismo. Nós tínhamos o ano passado, no terceiro ano, a história regional, que também já tem quebrado, esse ano está voltando. O novo ensino médio veio, criou um grande tumulto, e aí o governo está voltando atrás, viu que não deu certo. O bom é essas discussões, né? A educação ela é bem flexível. Nós produzimos, preparamos, aí não dá certo, retornamos. Mas enfim, nós vivemos num momento em que o estudante hoje depende do Enem. Sim. Hoje o governo amarrou as instituições, amarrou a escola, faculdades, de que o aluno tem que fazer o Enem. Então nós trabalhamos em cima desse foco. Desde o primeiro ano, lá na minha escola só ensino médio, mas uma grade curricular diferenciada, adaptada para aquele fim, né, para aquele objetivo. Nós temos as trilhas que o novo ensino médio traz. O que a gente faz? A trilha de empreendedorismo é bom, muito bom,
mas nós precisamos preparar o jovem para o Enem. Então, Então, empreendedorismo produzindo redação, produzindo. é Então, a gente tenta buscar adequações que possam estar fomentando esse aluno. interessante isso aí, porque você falou uma palavra, o governo amarrou a educação ao Enem, e eu não havia pensado sobre isso ainda. Literalmente. E é uma realidade, então. A criança entra na escola, o objetivo do professor ali é preparar ela para o Enem ali no terceiro ano, segundo ano, para poder fazer essa prova. Só que a preparação dessa criança, desse adolescente, desse jovem para a vida, né? É. Se a gente transforma toda a nossa educação numa preparação para o Enem, a gente vira as costas para outras disciplinas, igual você falou ali, Cidadania. cidadania e empreendedorismo. Beleza, empreendedorismo é algo muito bom, transformador na vida das pessoas que aprendem a empreender, conhecer mais do universo. Só que percebi que o objetivo não tem sido esse no Brasil hoje. O objetivo da educação é pegar a criança e preparar ela para aquela prova que ela vai fazer ali aos 17 anos. E isso aí Chega a ser cruel, é né? cruel, isso aí é medíocre, isso aí eu fiquei triste agora com, Chega a ser, com esse chega a ser entendimento aí. cruel. A gente trabalha, o aluno tem 2 domingos na vida dele. Esse ano a gente já sabe a data, os 2 primeiros domingos de novembro, que o aluno tem que entrar numa sala e vai ser aquela prova da vida dele, né? Isso chega a ser cruel. Fala desse jeito. Porque todas as instituições, aqui privadas e particular, e Uni, todas as federais, dependem desse resultado, Uhum. dessa prova. O IFRO depende desse resultado, todas as instituições privadas que nós temos aqui. E aí o aluno vive nessa bola de neve, né? Desde o início, então, desde o ensino ali, fundamental ali, ele está sendo programado para poder fazer essa prova do poder Enem. fazer essa prova do Enem. Pra você ver como o governo amarrou todas as Aí eu quero fazer Unicamp, é Enem. Não, eu quero fazer é Enem, eu quero fazer é Enem. Você vê que situação. Coloca uma programação na cabeça da criança, então. O que nós temos de diferencial é alguns, e aí eu elogio colegas professores, que tem essa preocupação de ir além, né? De trabalhar a cidadania, de trabalhar a nossa história, de conviver, sair da sala de aula, levar para outros centros, de abrir o olho, né? De mostrar ao aluno que o mundo, que ele está vivendo um mundo que depende de uma cadeia de sequência, de pessoas, de convívio, de respeito, de harmonia. Então nós temos bons professores que têm essa preocupação. Sim. Mas hoje a educação vive focada. Aí o professor tem essa sensibilidade de querer mostrar para o aluno que o universo não é apenas aquilo que o poder Estado, né, educacional, ele quer colocar na cabeça dele, mas aí acaba, como que eu poderia dizer, não cumprindo aquele objetivo que seria preparando a criança para o Enem, que é igual nós comentamos aqui, isso é uma questão muito cruel, muito cruel. Porque a pessoa que passa a vida toda, a infância e a adolescência com isso na cabeça, você está sendo preparado para uma prova, vai fazer uma prova, vai fazer uma prova. Pode ser que depois que ela conclua ali o ensino médio, ela continue só pensando nisso. Eu preciso agora fazer uma faculdade para eu fazer uma outra prova de um concurso público lá na frente. E acaba engessando o próprio país numa questão de transformar a sociedade numa sociedade concurseira, por exemplo. Igual a gente vê que o sonho da maioria dos brasileiros hoje em dia é fazer uma prova de concurso público e se tornar concursado. A gente tem pouco essa mentalidade de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, até mesmo de política. Se na escola o que se estuda é apenas para poder fazer essa prova do Enem, as crianças não estão estudando noções, por exemplo, de direito constitucional, de economia, de família. As crianças terminam a formação ali sem saber fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, sem esses conhecimentos práticos, que muitas vezes podem auxiliar mais do que essa quantidade de conhecimentos teóricos. Desde a minha, assim, talvez um pensamento errado, professor, me corrija se eu estiver errado,
Mas desde a minha infância ali, adolescência, quando a gente aprendeu lá na sétima série, b ao quadrado menos 2, vezes 2, 4 vezes a vezes c, a fórmula de Bhaskara, eu pensava, mas Onde é quando que eu é vou que eu vou usar isso? estudar isso aqui? Onde é que eu vou estudar isso? E é uma realidade, depois que eu concluí o ensino médio, eu não usei ainda. Pode ser que eu, né, não Algum sei dia para se que depara. serviu. E não é só isso, muitas outras coisas que são colocadas, né, colocadas na cabeça da Educação criança ali, conteudista, né? conteudista que apenas enche a cabeça da criança de teorias e não prepara aquela criança para a vida real fora da sala de aula. Nós convivemos com isso, Ives. E você pegar, alguns estudos mostram o tanto que essa juventude está sofrendo. Uhum, Você vê jovens já de 15 anos ter que tomar remédio uhum. antidepressivos, tem que fazer Remédio para dormir, remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio. remédio para concentrar. Exato. Imagina? Na escola a gente convive demais com isso. Professor, minha filha traz laudos e laudos, minha filha toma esse remédio para isso, toma esse remédio para isso. E é uma realidade que, de tanto bombardear, de todos os lados, os meios de comunicação, as redes sociais estão aí enchendo, né? E esse ano nós temos um desafio maior, que é a ausência do celular na escola. Dia 13 de janeiro, o presidente sancionou a lei, proibido celular dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar. E como você avalia essa lei? Se ela foi positiva ou foi negativa? Então, isso já vem de um estudo longo, de alguns países que já fizeram essa proibição há Uhum, tempos e tem tido bons resultados. A pandemia, nós acreditávamos, pelo menos eu e alguns estudos, de que a tecnologia seria cada vez mais presente na sala de aula, né? De que uhum. o aluno iria para a sala de aula com o seu tablet, com o seu celular e que iria estudar com o professor, pesquisando e tudo. E aí percebe-se que não, que há um travar ou um retrocesso talvez, porque a pandemia nos ensinou que a tecnologia teve que obrigatoriamente fazer parte da educação, né? O professor, num sábado para um domingo, já teve que produzir aula, que teve que produzir material para os alunos. E aí, de repente, a gente vem uma lei que proíbe o uso do celular. Assim, é louvável a ideia, o aluno se concentra mais, sala de aula, não tem como o professor competir, tá lá no quadro e o aluno está aqui na rede social, né? Não tem como. Então isso criou um ambiente propício àquela aprendizagem. A lei é flexível quando o professor fala, olha, sexta-feira tragam os celulares, tá, vamos fazer, isso é permitido, tá? Então a gente também Uhum. faz essa abertura. Nós ainda estamos nesse pé de avaliação. Uhum. Os primeiros dias foi muito difícil, a gente reuniu a família, olha, é uma ruptura, É uma ruptura né? O aluno drástica, né? drástica, Porque não assim, a vai ser aos gente, poucos, né? em pleno século XXI, nós estamos já em 2025, e a impressão que nós temos é que a escola, pelo menos aqui em Rondônia, pelo visto no Nordeste tem uma realidade já diferente, não acompanhou esse desenvolvimento tecnológico e essa velocidade da informação desse nosso presente, né? E quando vem essa lei a nível nacional e proíbe as crianças de terem o aparelho celular ali, é igual você falou, tem a parte benéfica, mas tem uma parte que causa uma ruptura drástica em algo que as crianças, os adolescentes já estavam acostumados, né? Faz E, parte e, da vivência do aluno, do jovem, ter um celular e não na mão. proíbe só na sala de aula, Não, proíbe em em todo o todo o ambiente ambiente escolar. escolar, em todo horário, no intervalo, na quadra, onde for, não pode. Assim, você pensa que essa lei exagerou nesse tipo de proibição? Se viesse uma proibição apenas durante as horas aulas ali, aquele ambiente de sala de aula, seria melhor trabalhada? Então, o Rondônia já tem uma lei desde de Uhum, 97 que proíbe o celular, então já vinha, de certa forma, trabalhando essa questão da ausência. Eu ainda te falo que eu estou nessa fase de avaliações. uhum. Sabe? Estudos mostram que realmente o celular atrapalha em sala de aula, tira a atenção, o professor não tem como concorrer. Então eu estou nessa fase ainda de cumprimento da lei, Uhum. claro, nenhum estudante pode, a gente tem coibido lá em nossa escola, nossos colegas diretores, mas é uma lei
flexível, o diretor tem a possibilidade, e eu falo sempre, nós temos, como eu falei, na escola, tablets, o governo Uhum. forneceu equipamentos com internet, então se o professor quer utilizar um tablet para fazer uma pesquisa, leva para a sala de aula. Hoje as escolas estão muito bem equipadas aqui, se você andar, e não falo com mais vezes só do Major, lá na Zona Leste, Zona Sul, você tem escolas equipadas. Então nós estamos nesse período bem de análise. E aí? Tá proibido. E agora? Como é que a gente leva, né? Mas vamos ver o que, que vai dar. Tem boas perspectivas. Vamos analisar com o tempo, né? Se isso ajudar a melhorar a qualidade do ensino, pode ser algo É. positivo. Mas vamos entrar num assunto um pouco crítico aqui agora. A gente sabe que muitos alunos levavam o celular para a sala de aula e acabavam gravando, né, os professores, exagero de professores ali também. Muitas vezes professores carregados de ideologia política que acabavam aproveitando da autoridade dentro da sala de aula para tentar introduzir o seu pensamento político para as crianças e adolescentes. E com essa proibição acabou isso, né? Os professores eles é, poderão terão mais liberdade de falar coisas que às vezes não poderiam estar falando, né? Eu não estou falando do bom professor, Sim, estou falando sim. daquele professor que realmente é ideologizado, que trabalha uma ideologia política. E esse professor vai ter essa liberdade e o aluno perdeu uma das suas armas, das suas É. ferramentas de poder estar mostrando isso. Isso é um. Realmente nós temos, infelizmente, colegas, toda profissão você Sim. tem todo tipo de profissional. Ah, o professor, ele tem que ter ciência do seu papel. Eu sou um professor de história, né? Eu sou um professor de história. Então eu trabalho movimentos históricos, conscientização, eu trabalho o que a história nos ensinou, em cima de fatos, Quando eu escrevo um livro, eu tenho um documento, se eu falo isso aqui, tem um documento que comprova. E aí, na medida que eu. E nós de história que sofremos muito com isso, né? Porque os Aham. professores de história são taxados que transmitem ideologias. E quando o professor traz a sua interpretação, o seu entendimento, a sua visão sobre um algo político, ou ideologias, o que é pior ainda, para a sala de aula, para tentar induzir, ou pelo menos para discutir, isso é muito maléfico. Uhum. Muito, é terrível. O aluno ele tem que ir na fonte, ele tem que ler, ele tem que pesquisar para ele montar, né, para ele formar o seu pensamento. Eu trago um documento, olha aqui, meu filho, vamos discutir isso aqui, né? Eu trago algo concreto, Uhum. não o que eu imagino daquele pensar, daquela ideologia, mas é uma realidade. Eu, como gestor e outros colegas, a gente se depara com situações de todo tipo, de professor que infelizmente teimam em ir para a sala de aula, discutir coisas, relações políticas que não tem fundamento, né? Que não está no currículo. E é preocupante também nesse sentido, né? Você pegou o seu livro aqui, deu uma olhada nele, eu também já dei uma olhada aqui. Eu vi várias imagens, nós temos muitas imagens aqui de Porto Velho, imagens coloridas inclusive, né? Qual foi o colega do senhor que... Luiz Claros, esse livro é o último que eu publiquei, bem interessante. Ele conta a história da Estrada de Ferro. Ah, mas a Estrada de Ferro a gente já conhece. Mas ele traz a novidade que são essas imagens colorizadas, né? Luiz Claros, ele Aham. é fera. A Estrada de Ferro que eu sou apaixonado porque é a origem de tudo, né, Ives? Uhum. Nós, na sociedade... A história não trabalha com si, né? Mas se não fosse a Estrada de Ferro, dificilmente Porto Velho, Rondônia ou outra situação existiria. Então, é um monumento, é um espaço que a gente merece conhecer, tem que ir lá e pertencer, conhecer e tomar de conta. Nós temos que ocupar esses espaços que são nossos de fato, né? E hoje está revitalizada ali, Está né? revitalizado. Tivemos alguns problemas aí, uma empresa assumiu lá. A gente tem que estar acompanhando com cuidado a questão da cobrança de ingresso. Felizmente já não abonaram, né, a questão da cobrança do ingresso lá no museu. É uma questão bem polêmica também. Uma empresa revitalizou e cuidou daquilo lá, mas
ao meu ver, e discutindo com os colegas historiadores, fomos chamados lá, o museu é um espaço nosso, da Uhum. sociedade, para se conhecer. Então, a empresa deveria cobrar o uso do espaço, restaurante, Uhum. estacionamento, mas o museu que conta a nossa história não pode ter restrições, especialmente para a nossa população ir lá olhar, né? E felizmente foi cortado isso, está livre para todo mundo ir lá. Entendi. Facilita então pro rondonense ou quem quiser ir lá Sim, conhecer sim. a história com os próprios olhos, né? Acompanhar todo esse trabalho. Como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro, professor? Ele está sendo vendido na internet também? Tem lá na livraria do shopping, Uhum. tem esse e outras obras nossas lá. Professor Célio Leandro, lá nas redes sociais, a gente sempre recebe lá, a gente encaminha direitinho. Material muito bom. Eu vi que o professor Célio não é só professor de história, é apaixonado também por motociclismo, Ah, anda de moto aí pelo nosso estado, conhecendo a rapaz, história também. Vamos falar um pouco sobre isso aí. No início, você disse que já conheceu 52 municípios percorrendo, foi de de moto? moto, de moto. Há alguns anos, eu comecei a aventuras de moto pela Transamazônica. Eu fiz algumas viagens de moto pela Uhum. Transamazônica. Minha família é na Transamazônica, então o ano a gente vai, cruza ali o Maitá e vai de moto, de carro pela Transamazônica. E aí conheci alguns colegas apaixonados por moto e é de coisa de sangue. A gente cansa. E viajando com minha esposa, né, Gisele, sempre ela abraça a aventura também. E a gente fala assim: é cansativo? É. Dói nas costas? Dói. É perigoso? É. Vamos, vamos, vamos. E Mesmo vai assim, longe, né? Porque essa semana você foi no Mato Grosso e voltou. Vila Bela, o Mato Grosso, Rondônia, a gente pouco conhece isso. Nosso estado, nosso Brasil. As pessoas, tu não tem vontade de ir para a Europa? Vou, Deus quiser eu vou, mas primeiro eu quero conhecer pontualmente cada canto do nosso estado, né? Cada canto do nosso Brasil. E Vila Bela, super recomendo, tem uma estrutura muito boa. Ah, mas eu vou, tu tem moto, tem carro, tem ônibus, você quer ir dar um jeitinho Uhum. de ir. Inclusive, vou deixar uma dica para você: tem um camarada, Saulo, da Amazônia Adventure, Uhum. ele organiza expedições para Rondônia, para o estado todo. Já puder Que legal. conversar com ele, o cara Uhum. tem uma vivência histórica muito boa também. E ele junta grupos e leva. Esses Muito bom. pontos históricos, então, do Todos estado esses de pontos Rondônia, já foi históricos do estado neles. de Lá em Rondônia. Costa Marques, no Forte Ah, Príncipe. sua esposa Minha de lá. esposa é de lá, de Costa Marques. Costa Marques, o Forte Príncipe da Beira, tem outro material publicado. O brasileiro rondoniense tem que conhecer aquilo, Uhum. rapaz. Você imaginar a maior obra portuguesa fora de Portugal. Uhum. Portugal, século XVII, XVIII, dominou o mundo. E vai Uhum. ser ali que vai construir seu grande empreendimento. E a gente pouco conhece aquela Uhum. história, né? Não tem como não se arrepiar e entrar num ambiente histórico daquele lá, né? Então é um espaço que merece ser vivenciado também, Uhum. o nosso Forte Príncipe da Beira. Lá no nosso Cone Sul do estado de Rondônia, ali no início, divisa com Mato Grosso, formação do Rio Guaporé. Sim, Espigão tem os pomeranos lá, Uhum. tem uma festa muito linda, trazendo a cultura alemã para cá, a dança, a alimentação, e uma comunidade muito bela ali também. Ah, cara, Rondônia Rondônia é incrível, é né? incrível. Lá pro lado de Machadinho, Rio Crespo, meu amigo José, grande vereador, até uma esposa lá de Rio Crespo, um beijo para eles. Rio Crespo ali tem um rio, tem uma piscicultura. Uhum. É um negócio impressionante no nosso estado, né? Aqueles pontos altos, Pacaás, Hum, já conheceu? Chapada dos Parecis ali a Chapada dos Parecis tem o morro mais alto de Rondônia, o Morro Uhum. do Tracoá. É o ponto mais elevado aqui no estado de Rondônia. E tem muita vivência. Os povos parecis Uhum. da região lá da Chapada, eles são considerados os povos mais dóceis da Amazônia. Uhum. Os povos indígenas daquela região foi literalmente o povo que vai ajudar o colonizador na criação da capitania do Mato Grosso, na construção do forte. Então tem toda uma vivência de um povo histórico lá. Interessante, né? Assim, existe povos indígenas que
Eles têm pouca paciência com o homem branco, né? Então, Aquele pessoal, como é que é? Ureu, Uruê, au. Uauá. Uhum. Então, nós temos a história dos povos indígenas aqui é impressionante. Aqui no Rio Madeira, nós temos o povo Mura. Uhum. O Mura era extremamente arredio. Eles atacavam as embarcações, saqueavam os colonizadores quando subiam o Rio Madeira. Uhum. São considerados povos das águas, faziam embarcações ágeis, Não né? adiantava levar espelho, não. Não, pra eles não tinha negócio, tinha negócio de espelho nele, eles saqueavam mesmo. Então o Mura, extremamente guerreiro. Enquanto lá do outro lado o povo parecia. Aqui em Porto Velho, de Porto Velho até a ponta do Abunã, habitava o povo Caripuna. E os caritianos são Os daqui? caritianos também ficam ali na frente. Só falar do povo caripuna, Ives, que é o povo, eu falo deles aqui, é o povo que vai dificultar o processo de construção da estrada de ferro, que aqui era a terra Hum, deles. uhum, Né, dos caripunas que foram dizimados, dificultar, não que tivesse alguma guerra, né, mas aham. só imagina o americano vem construir e vê o índio, né? Só em avistar o índio ele já para de trabalhar e corre e tal. Mas o povo caripuna tem uma história muito linda aqui de Porto Velho, inclusive com o batismo do Rio Madeira. Uhum. O Rio Madeira era chamado por eles de Rio Caiari. Aí tem um bairro, tem uma empresa. Rio Rio Caiari Caiari. era como eles chamavam o Rio Madeira. O nome romântico, Rio Caiari, então a tradução quer dizer Rio do Amor. Olha só, o rio que dá a vida, né? Dá água, dá o alimento e tal. Então os povos indígenas chamavam o Rio Madeira de Rio Caiari, que é o Rio do Amor. E aí chegou o português, nos primeiros registros, Rio das Madeiras. Aí Rio ficou Rio Madeira. Madeira, mas é bem mais romântico, né? O Rio do Uhum. Amor, o Rio Caiari com esse belo É, pôr do sol que a hoje gente tem tem aqui. o bairro, né, aqui em Porto Tem um Velho, com bairro aqui em nome, Porto Velho. algumas empresas aí, talvez Sim. não com a mesma forma de escrita, né? Era Caiari, né? Mudou um pouco a forma de escrever, mas inclusive o bairro Caiari tem uma história muito linda, que é o primeiro bairro no Brasil. Ele é da década de 40, Getúlio Vargas, o primeiro Uhum, bairro do Brasil a ser financiado. uhum. Ele foi Como se fosse um conjunto minha casa, habitacional minha ali casa, minha vida. Primeiro minha da casa, minha década vida. de 40, então. Isso. O primeiro bairro a ter essa postura foi lá. Interessante, né? Por isso que as casinhas ali que permanecem da mesma Aham, forma são bem bem parecidas, né? parecidas ali. Muito bom. Hoje a gente vê assim os silvícolas no estado de Rondônia tendo uma convivência muito boa com o homem branco, né? Como eles costumam chamar. Inclusive lá em Alta Floresta, não sei se você conhece a terra indígena Rio Branco. Aí lá tem os Tupari, tem os Aruá, que estão produzindo um dos melhores cafés do estado Cafés. de Rondônia, sendo produzido dentro da aldeia indígena. Eu fui numa feira, numa feira onde eles estavam expondo e é memorável, é impressionante. Isso, Marechal Rondon já defendia. Uhum, Marechal Rondon, um homem além do seu tempo, indigenista, defensor dos povos indígenas, claro, mas ele falava, índio tem que ter cidadania prática. O índio tem que ter sua autonomia, ele tem que produzir, ele tem que ter o seu ganho, tem que ter o seu carro. Não é essa ideia e aqui eu posso ser criticado depois, de proteger, né? De o uhum. índio é um coitado, vamos proteger, dar uma cesta básica e tal. É, claro que eu vou ser criticado por isso, né? Mas Rondon já defendia essa ideia. Olha que coisa linda, os índios lá produzindo um dos melhores cafés do Brasil. Exatamente, nós tivemos lá no ano passado visitando a aldeia. Enquanto a saca de café naquela época estava sendo negociada a R$ 1.200 na Bolsa de Valores aproximadamente, o café que era produzido ali dentro era negociado a R$ 4.000, Olha só. entendeu? Então isso mostra que é um produto de bastante qualidade sendo produzido dentro da aldeia Sim, indígena. sim, sim. Tem uma ampla possibilidade os povos indígenas de buscar a sua autonomia de fato, né? Não ficar dependendo ali. Isso é meio que, não sei. É um assunto É bem polêmico também. polêmico também, né? Mas Porque Rondon já buscava a autonomia desses povos. Estou falando a fala de Rondon, tá, pessoal? nós temos hoje no estado de Rondônia a BR-364, que é a espinha dorsal do É. nosso estado, né? Corta de ponta a ponta.
E certamente tem muita história também sobre a Nossa. BR-364. Né? O que você poderia nos dizer sobre essa BR? A BR-364, ela foi sonhada lá na década de 60, o período do governo JK. JK idealizava cortar o Brasil. Na verdade, ele tinha um grande pacto de industrializar o país, né? Uhum, Então, a ideia, se você fechar aqui, a BR-364 termina, aliás, começa lá em Limeira, no pavilhão da Volkswagen. Então, a uhum, ideia era o carro tinha que rodar, né? uhum, Então o JK traz empresas automobilistas para cá, as empresas falam assim, tá, eu vou construir carro, mas esses carros vão rodar onde? Como é que vai ser? Ele fala, uhum, não, deixa comigo que eu vou abrir estradas. Então ele vai abrir a 364. A pavimentação dela só vem na década de 80 com Jorge Teixeira, que a gente acabou de uhum. falar, o grande Jorge Teixeira, que vai pavimentar, que vai asfaltar a BR-364. Então, de 60, quando ela é aberta e chega aqui até 80, imagina as dificuldades. Eu tenho uma revista, depois te dou, sobre a vida de Jorge Teixeira, e aí a briga de Jorge Teixeira para o governo asfaltar a Uhum. BR-364 tem um caso bem interessante. Jorge Teixeira mandou o fotógrafo dele, R. Soares, a tirar umas 500 fotos de Vilhena para cá, Uhum. período de atoleiro. E tirou, fez um calhamaço, se revelou tudinho. E Jorge Teixeira, militar, como era, foi para Brasília e pegou isso aqui. E sem, entrou no gabinete, ele entrava lá, Uhum. militarzão, e colocou na mesa do presidente. Fez o presidente olhar todas as 500 fotos. Uma por uma, olha isso aqui, olha, até saiu de lá com o documento de a garantia de que o BEC, de que as empresas iriam asfaltar a Uhum. BR-364. Então tem um dedo muito grande de Jorge Teixeira nessa pavimentação. E na década de 80, vem alguns projetos de colonização, que é onde vai ser aberta essas Uhum. outras BRs que nós temos. A A 429, 429, a que vai para Machadinho, 411, 411, a 435. 435. A que vai para a 429, Ives, tem uma história com os povos indígenas impressionante. Urueu-Auaua, Uhum. que habitava, era toda a região de Alvorada até São Miguel, até lá para cima, um trecho, uma região muito grande, e vai cortar no meio, né, o povo indígena Urueu-Auaua. E vai ter conflito demais, os primeiros colonos, 79, 80, 81, 82. E tem uma história bem interessante, que inclusive o senador Confúcio Moura Uhum. escreve um livro chamado A Flecha, Uhum. que conta a história desses conflitos. Ali Quando, na 429, é, na abertura quando, dela. quando os colonos, os índios, começou a sequestrar as crianças dos colonos. Sumia com eles, um matava o outro, mas roubava os moleques. E aí os colonos faziam milícias para ir atrás e pegar os índios, e foi um conflito muito grande. E aí, em 97, foi encontrado entre os Uruauau um índio branco, um lourinho, alguém lá que foi criado Uhum. com ele, aí estudo de antropologia, né, investigando e tal. Chega me arrepiou. Os índios sequestravam as crianças, não pela maldade, não para matar, mas para repor os seus filhos que Uhum. estavam morrendo devido ao contato com Hum, o branco. entendi. As doenças que foram trazidas e tal. Então eles roubavam os filhos dos colonos, que achavam que era mais resistente, para levar para a mata para criar. Então foi encontrado entre o Iruauau um menino, já ele foi roubado por volta de 1 ou 2 anos, e Uhum. foi encontrado com seus 17 anos de idade, Nossa, convivendo que com interessante isso daí, né? o conflito que ali é terrível, esse Iruauau. É, o meu sogro lá de Costa Marques, ele conta um pouco da história, como ele foi lá para Costa Marques, e diz ele que na época, na década de 80, Nossa. não tinha estrada ligando os outros municípios de Rondônia até Costa Marques. Ele foi de barco pelo Rio Guaporé, ali de Pimenteiras, para Costa Marques, que tinha uma linha que ia para Costa Marques e também para Guajará-Mirim, pelo Rio Guaporé. E a estrada que tinha era só de Costa Marques até São Domingos, ali no quilômetro 58. Não tinha ligação com o restante do estado. Isso não é há muito tempo atrás, né? A gente está falando da década de 80 para você ver o quanto que Rondônia se desenvolveu nesses últimos anos. Hoje a 429 ela é asfaltada Nossa. completamente ali. E é riquíssimo ali, né? E você vai ver aquelas fazendas de. A soja tá dominando ali Soja para está dentro entrando forte também. Uma também. região riquíssima. Agora que a gente entrou nesse assunto de
de estradas, você conhece um pouco sobre a 319? Porque assim, já passei por ela algumas vezes e Fiz a ela de gente moto. já fez ela de Fiz moto ela de moto. e aí de repente assim, do nada a gente encontra um trecho de 20 quilômetros de asfalto, de 20 metros de asfalto, 50 metros e tal. É como se a estrada já tivesse sido pavimentada em algum momento e agora ela está totalmente ali, praticamente toda no A chão. 309 ela foi toda asfaltada. Ela tinha um trânsito normal, asfalto para lá. E a década de 70 ali, Na década de 70, é, antes mesmo da 364. isso, período militar, asfaltaram para lá. E 80, período da morte do Chico Mendes, e aí veio tem pressão internacional, e tinha movimentos e cantores famosos, e o negócio cresceu sobre a destruição da Amazônia. Então aquela BR era maléfica, ela destruía. Então, literalmente, há estudos que mostram que ela foi destruída. Né? Ela que tinha um fluxo normal de automóveis, carro, e aí foi literalmente. E você percebe isso, né? Tem trecho de 20 metros de asfalto e literalmente para lá arrancaram o asfalto. É uma situação triste, né? Lamentável, assim. Desrespeito ao cidadão, né? E especialmente isolado para lá, né, rapaz? Isolaram Manaus, né? A gente vê que o governo federal tem buscado formas ali, né? Tanto o governo Bolsonaro buscou asfaltar ela, não conseguiu. Agora o governo Lula também tem tentado, não tem conseguido por conta de questões ambientais. Esse argumento ainda tem prevalecido e parte do governo puxa para um lado querendo o desenvolvimento, outra parte puxa para o outro lado não querendo essa questão. É uma questão que tem que ser analisado. Eu não sei, eu também não sei até que ponto, eu sou meio radical em relação a essas possibilidades. Esse dia estava lendo um artigo sobre Roraima, o litoral de Roraima, um dos mais ricos do mundo de petróleo, e o governo pedindo só para fazer um estudo, né, para ver a possibilidade. Não, nós queremos fazer um estudo, que ninguém vai extrair nada ainda, e as agências ambientais não permitiram, não pode, tal, não pode. Não, mas a gente só quer saber, né, fazer um estudo, um levantamento, e não tem autorização ainda de fazer um levantamento, um estudo sobre a possibilidade de riqueza energética no litoral de Roraima. Então, é uma questão extremamente que retarda, né, que freia o desenvolvimento. E até que ponto isso, de fato, vai prejudicar. Você vê outros países já estão além da gente. O que eu vejo nisso aí, tudo o prejudicado, maior prejudicado, acaba sendo o cidadão. Porque de uma forma ou de outra essa estrada já existe. Não está pavimentada, mas ela existe. É trafegável, as pessoas trafegam por ela. Né? Mas infelizmente são as burocracias que ainda existem no nosso país, uma legislação bastante retrógrada que atrapalha esse desenvolvimento e esse progresso. Eu também tenho alguns posicionamentos em relação a isso. Porque a preservação da Amazônia é gritante, tem que acontecer, nós temos que abraçar a Amazônia de modo geral, mas aquele colono que lá está, né, ele não é culpado disso tudo. Por que ele não pode ter o desenvolvimento também? Por que ele não pode ter uma boa qualidade de vida, um equipamento avançado? Por que ele não pode? Por que ele não pode? Por que ele tem que ser a carga disso, né? Então nós temos que pensar, o ser humano está lá, há um convívio, há um fluxo, como é que a gente pode lidar isso? Por que isolar? Por que aquele cara tem que sofrer, aquela família? São questões éticas que a gente tem que tá levando em consideração, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Professor, nosso bate-papo está muito bom, muito gostoso, muito leve, né? Nós estamos bem à vontade aqui na nossa conversa, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Nós ainda temos muitos assuntos para conversar, vamos precisar marcar um outro podcast para que a gente consiga conversar esses assuntos. Gostei muito da sua presença aqui hoje, do seu conhecimento sobre o nosso estado, apesar de não ser uma pessoa nascida em Rondônia, mas é um apaixonado por Rondônia, e que conhece muito sobre a história de Rondônia, e como veio para cá muito cedo, é um rondoniense, Sem dúvida. né? Desde a adolescência por aqui. Eu quero pedir assim para o senhor poder fazer suas considerações finais aí, mandar um abraço para quem o senhor quiser mandar e para a gente encerrar o nosso programa de hoje.
Perfeito. Primeiro, agradecer demais, eu me sinto muito honrado. As pessoas que estiveram, que sentaram nessa mesa, eu achei que eu não jamais estaria a esse nível, né? Mas é um programa muito bom, parabéns. Ah, agradecer mais uma vez e mandar um beijo para minha esposa Gisele, senão em casa a gente ia conversar muito sério. Gisele é minha parceira de aventura, ela abraça demais, vamos, bora, e tá sempre comigo. Agradecer aos profissionais de educação que têm, assim, levado a Rondônia a outro nível. Eu estou na educação há quase 30 anos e eu falo que eu tenho vivenciado nos últimos anos uma revolução. Sabe? São professores dedicados, são colegas diretores que abraçam a escola, que não importa o horário, domingos, sábado, tá na escola às 5 da manhã. Porque a escola, imagina, a escola é uma família, né? Você não Sim. tem como, acontecer alguma coisa, você tem que estar lá, é a sua residência. Então, nossos colegas diretores, um abraço para todos eles, vou mandar esse podcast para cada um deles. Agradecer o apoio do governo de Rondônia, esses anos que a gente tem vivenciado, eu sempre falo, a educação melhorou muito, um diferencial muito grande. A SEDUC, o governo está dentro da escola. Antes você, nossa, para conseguir algo, para ir na escola, era burocrático, era difícil. Hoje não. Você vê o governo dentro da escola, sabe? Junto com a família, isso é muito importante. Então, a presença do Estado dentro ali, construindo, produzindo, acompanhando, tem sido fundamental para esse salto na educação em Rondônia. Então, eu me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo que aí está. E mandar um beijo para minha família lá no Pará, todo mundo, um cheiro no coração de todo mundo. Que ótimo, mais uma vez, muito obrigado, tá? As portas vão ficar sempre abertas para que você possa retornar e a gente continuar esse bate-papo sobre educação, sobre história, porque além da sua formação acadêmica de historiador, você também se tornou um gestor da educação por conta do seu trabalho ali na Escola Major Guapindaia, levando essa escola assim, as melhores posições dentro do nosso estado na qualidade do ensino. Isso aí mostra bastante competência no trabalho, bastante responsabilidade com essa função pública que foi assumida, e quem é beneficiado com isso é exatamente o aluno e a sociedade, né? Porque a gente sabe que toda grande mudança ela começa nas pequenas comunidades, começa de dentro para fora, que são mudanças realmente sólidas e verdadeiras. E a gente percebe isso pelo histórico dos alunos que têm saído ali do Major Guapindaia, que são alunos que têm ocupado posições na nossa sociedade, conseguido avançar bastante dentro da cadeira da academia também. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você também que nos assistiu, nos acompanhou. Esse foi o nosso 10º episódio desse podcast, do Ibiscast. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica no sininho, se inscreva no nosso canal, fique atento a todas as novidades. Nos adicione também nas redes sociais, muito fácil de encontrar, o Iveslando Neiva no Instagram e no Facebook. Você vai ficar por dentro de todas as novidades. Um abraço a todos vocês.